Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo e eu queria agradecer a todos vocês pelas participações, queria agradecer os compartilhamentos. A coisa tá realmente pegando fogo, tá ficando cada vez mais divertido falar de política nesse Brasil. Tudo bem que no Facebook a gente não pode falar de política, né? Mas, porque senão derruba a página da gente, coisa feia falar de política também no momento que tá tudo tão bom na política. Mas eu queria pedir para vocês compartilharem, pra gente aumentar o alcance. Como eu não posso colocar no Facebook, senão me derrubam, eu peço para vocês, por favor, publicarem no Facebook para mim. E eu vejo aqui o Anne de Jesus, né, trazendo aqui já os comentários do Leonardo Estopa, e aqui tem a participação de várias pessoas, e, lógico, em tom de brincadeira, porque eu respeito, obviamente, os verdadeiros pastores e respeito de coração, mas sabemos que a maioria não são pastores, são impostores. Então, Anne de Jesus fala: olá, pastor! Olá, irmã! E a pergunta básica que eu faço para você, Anne, mais um parênteses aqui de brincadeira e respeito às pessoas que levam religião a sério, mas só num tom de brincadeira. Irmã, você já pagou o débito com Jesus? E é claro que Jesus, ele veio para trazer uma nova aliança, né, que está aqui a Anne de Jesus, que fala: olá, pastor. Então eu estou fazendo essa brincadeira aqui. E é muito interessante que Jesus trouxe uma nova aliança, e essa nova aliança não necessariamente inutiliza o Velho Testamento, mas dentro dessa nova aliança a gente não vê muito essa coisa aí de dízimo, não. O dízimo está lá atrás, né? E o interessante é o seguinte: em Malaquias existe a citação ao dízimo: trazei o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimentos nela. Só que uma coisa que a gente não tem percebido é mantimentos na casa do tesouro. Eu desafio qualquer um aí que estiver passando fome a ir dentro da igreja, no local que recolhe os dízimos, e tentar pegar uma cesta básica. Você não vai conseguir. Então é por isso que eu tenho dito que é muita pilantragem essa questão aí de utilização de igrejas para desviar dinheiro público através de lavagem de dinheiro, essa utilização de igrejas para fazerem coisas feias. Agora, se é um trabalho sério, um trabalho cristão verdadeiro, ou até de outra religião, mas que realmente se baseia nos princípios da religião, isso é perfeito, isso é adorável. Até porque eu sou daqueles que acredita que por mais que existam vários nomes para fazer referência a Deus, Deus é um só. Até porque não faz muito sentido a gente imaginar que, por exemplo, o mesmo Deus que criou o planeta para uns não criou para outros, né? Então, Deus pode se manifestar de diferentes nomes. Deus pode ter mandado Jesus Cristo à Terra com diferentes nomes para conversar com diferentes povos. Afinal de contas, se você é dono de uma empresa e você vai mandar um representante para a África, você manda para a África um representante que saiba falar a língua dos africanos. Se você vai mandar um representante para os Estados Unidos, o cara tem que falar inglês e ter o jeitão de conversar com os americanos, senão você não vai conseguir vender seu produto. Será que Deus não seria inteligente a ponto de conseguir mandar um representante, ou seja, mandar Jesus Cristo de diferentes formas para diferentes povos? Eu tenho, para mim, essa crença que se Deus é todo poderoso, ele sabe muito bem como conversar com cada povo, e esse respeito que fez com que Deus desse possibilidade para o surgimento de várias religiões, e essas religiões hoje entram em conflito, não é por causa de Deus, é por causa da picaretagem dos líderes religiosos que não acreditam em Deus, só acreditam no dinheiro. E o Eliseu Machado fala: Estopa, não há dízimo no evangelho. Então, é um pouco contraditório esse desespero de cristãos seguirem defendendo o dízimo. Você quer defender o dízimo como judeu, você pode. Agora, se você quiser defender o dízimo como cristão, você está negando a nova aliança. Então, é um ponto de crítica que eu acho que vale a reflexão. Mas mesmo se você defende o dízimo dos judeus, e você vai lá em Malaquias, você vai ver que é para ter mantimento na casa do tesouro, e não para ter jatinho no aeroporto do pastor, né? Mas enfim. E Elias Oliveira traz um ponto que eu tenho chamado muito atenção aqui, que é o que eu tenho falado várias vezes, mas eu fico tentando entender por que as pessoas não entendem. O cristianismo e o islamismo são irmãos, Isaac e Ismael, né? Porque no momento que houve a promessa de Deus para Abraão, Deus não virou para Abraão e falou: eu vou te dou a promessa para toda a sua geração, mas a toda a sua geração daquele lado, desse lado não.
A promessa foi para toda geração, né? E a promessa de Deus era uma promessa bem interessante, né? Uma promessa de responsabilidade de levar a palavra de Deus para o resto dos povos. Aí algumas pessoas acabaram confundindo com, não, para que eu vou levar para os outros povos se eu posso manter a palavra de Deus só para mim? E olha que interessante, parece muito bem com a elite brasileira hoje, né? Ou seja, a elite judaica, e não estou falando mal do judaísmo, não entendam dessa forma, mas a elite judaica, ela decidiu que no lugar dela compartilhar a palavra de Deus com todos os povos, e era essa a obrigação dos povos descendentes de Abraão, né? Levar a palavra de Deus para todos os povos da terra, eles pensaram bem e falaram, não, para que eu vou levar a promessa de Deus, a palavra de Deus para o resto da terra, se eu posso manter só para mim? Não, é a mesma coisa. Para que eu vou dividir e redistribuir renda se eu posso juntar a riqueza só para mim? Então, eles seguraram tanto a riqueza que Deus teve que mandar outro para falar, pô, não é assim, vocês estão fazendo errado. Foi aí que Deus mandou Jesus Cristo, né? Mas só que, obviamente, é muito preciso, é muito necessário que se esconda a verdade a respeito da vinda de Jesus Cristo. E para esconder a verdade a respeito da vinda de Jesus Cristo, vieram as igrejas neopentecostais. Então, para evitar que o cristianismo e o evangelho sejam pregados na face da terra, para evitar que a palavra de Jesus Cristo chegue às pessoas, eles criaram um obstáculo. Qual que é o maior obstáculo para você vencer uma doença? O remédio falso. O remédio falso, ele te dá a falsa impressão que você está curando a doença e pior, além dele te dar a falsa impressão que você está curando a doença, ele te distancia do verdadeiro remédio. Então quem toma o remédio falso tem dois problemas ao mesmo tempo. Ele acha que está curando porque está tomando um remédio que ele acha que vai funcionar e ele deixa de tomar o remédio verdadeiro porque ele acha que já está tomando o remédio. Isso são essas igrejas que a gente tem hoje. Elas distanciam as pessoas dos ensinamentos de Cristo. Mas vamos lá, vamos falar de política, porque... se eu falar muito aqui de igreja, o pessoal vai achar que eu estou realmente montando uma igreja. Eu não estou montando uma igreja, não. Estou só chamando a atenção sobre as verdades a respeito da palavra de Deus. E eu vou começar igual eu começo todos os dias, que eu já comecei há muito tempo, mas eu esqueci de pedir para vocês que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. E eu queria pedir para vocês que compartilhem também no Facebook. Isso faz uma diferença muito grande, porque o Facebook não me deixa mais falar de política no Facebook, e aí eu tô confiando em vocês compartilharem por lá, né, porque aí a galera vem, denuncia como nudes e o vídeo cai. Deixa eu ver se eu tô bem vestido aqui, tem que pôr quase que uma burca para não cair como nudes, né. Alexandre Santos, Estopa, não existe a letra J no hebraico, eles inventaram a palavra judeu e seus produtos. Não é bem assim, Alexandre Santos. Olha, não existe nenhuma palavra dessas que a gente tem aqui no hebraico, né? Não existe nenhuma letra dessas que a gente tem no hebraico. O hebraico tem suas letras características e o que não existe no hebraico daquela época, né, que o hebraico de hoje já tem, o hebraico de hoje ele tem uns pontinhos para falar as vogais, né? Deixa eu até abrir isso aqui, que isso é até interessante. Enquanto compartilha, só para a gente ter uma ideia aqui do que eu estou falando, né? Não é que não existe a letra J no hebraico, não. É porque o alfabeto hebraico, ele não é o alfabeto, que inclusive o alfabeto é por causa de alfa até beta, né? Que é o que a gente usa hoje, que vem do grego e não do hebraico. O alfabeto hebraico, ele não tem J, mas não tem nenhuma letra que a gente tem, não. É isso aí, ó. Só que esses pontinhos que vocês estão vendo aí, eles indicam as vogais. Então, até um certo tempo, o hebraico não tinha a escritura das vogais, o que significa que ninguém sabia, por exemplo, se determinadas palavras, por exemplo, tem Elohim, essas palavras que eles falam, ninguém sabia se era Elohim, Eloham, Elohim, porque não estava escrito a vogal. Então, esse conhecimento era transmitido de geração por geração. Só que agora eles já escrevem já o alfabeto tradicional hebraico com uns pontinhos para... E olha que o anticristo aqui, né, o anticristo, muito fiel, traz pra gente aqui essa informação, que é mais ou menos o que eu tô falando. Aqui em letras, né, já transferidas aqui para as nossas letras, ele traz aqui 4 vogais, que fala mais ou menos isso que eu tô dizendo, né? E que algumas palavras, algumas pessoas acabam traduzindo para Jeová, mas... quem sabe, interessante, né, que os judeus eles tinham medo de falar essa palavra, porque não podia pronunciar, nem fala os judeus, os descendentes de
Abraão, porque os judeus são os descendentes de uma das tribos, né? Isso aqui é interessante, olha, são 2 filhos, Ismael e Isaac. Desses 2 filhos vieram várias gerações. De um dos filhos vieram 12 tribos. Das 12 tribos tinha a tribo de Judá, que vieram os judeus. E aí, os judeus é 1/12 daquilo que seria metade, que significa que é 1/24. Eu faço o cálculo mais rápido que o Bolsonaro. Então, 1/24 da descendência de Abraão ficou com todo o crédito aí, bem parecido mesmo com a situação de hoje, né? Que uma pequena parte da população fica com as benefícios aí de tudo. Mas, enfim... e esse pessoal aí, eles acabaram tomando crédito, né? Mas as gerações de Jeová, todas as gerações de Jeová, não, de Abraão, elas tinham medo de falar o Jeová, Yehová, seja lá o que for. Então, não tem uma descrição certa de qual que seria a... e o Alexandre Santos fala que YHWH seria o mais próximo da transliteração, mas ninguém sabe. Né? Ninguém sabe porque eles tinham medo de falar isso. Mas vamos para a política, nós estamos vivendo um momento muito interessante. Obrigado, o anticristo, pela sua manifestação. Mas eu queria te dizer, anticristo, que se o seu problema anticristo com Cristo forem as igrejas brasileiras, eu queria até te dar um toque aqui, o anticristo, que se o seu problema com Cristo forem as igrejas brasileiras, eu queria te dizer que você não precisa preocupar, porque se tem uma coisa que não tem nada a ver com Cristo, são essas igrejas aí que apoiaram o Bolsonaro. Então você pode ficar tranquilo, você não precisa ficar anticristo por causa das igrejas brasileiras, elas usam Cristo para vender. Da mesma forma que, gente, para entender o que são as igrejas brasileiras, e até para o anticristo entender o que são as igrejas brasileiras, é muito simples. Bolsonaro e Moro não são os caras que lutam contra a corrupção? O que tem de luta contra a corrupção em Moro e Bolsonaro? Absolutamente nada. Da mesma forma, nós podemos dizer que não tem nada de Cristo nas igrejas brasileiras. Então, não deixem queimar o filme de Cristo por causa dessas igrejas que não tem absolutamente nada a ver com Cristo. Cristo é só uma forma dessas igrejas venderem mais. Da mesma forma que a luta contra a corrupção é uma forma de Moro e Bolsonaro venderem mais, mas não tem luta nenhuma contra a corrupção. E Nelson Lula da Silva fala, Deus não mora em templos. Exatamente. E agora no foge-foge, que tá rolando hoje, pessoal, olha que interessante. Nós estamos vivendo um período bem legal porque a pancadaria tá doendo. Olha, vamos lembrar o que está acontecendo. No início, o argumento dos defensores do Sérgio Moro, que nem o Sérgio Moro tinha coragem de argumentar dessa forma. Mas no início, os argumentos dos amigos do Sérgio Moro eram fundamentados na ideia de que as conversas seriam mentirosas. Então, outros veículos de comunicação foram adicionados à brincadeira. Então, outros veículos de comunicação receberam o material e agora vários veículos estão colocando a coisa no ar, que significa que não dá mais para tampar a boca do Intercept, porque tem Veja, tem Band, enfim, tem vários veículos de comunicação que estão aí no meio da brincadeira. Só que como se não bastassem vários veículos de comunicação no meio dessa brincadeira, nós temos também uma confirmação da Veja, que a Veja fez uma análise no material e a Veja encontrou conversas do pessoal da Lava Jato com pessoas da própria instituição Veja e ela conferiu e viu, olha, isso é exatamente o que a gente tem aqui, ou seja, as conversas não foram criadas. Porque se as conversas tivessem sido criadas, obviamente, as conversas com as pessoas da Veja seriam inexistentes ou seriam alteradas. Não, a Veja confirmou, falou, deixa eu ver seu telefone aí, ô fulano. Realmente, a conversa que eu tenho aqui, nesses dados, são exatamente as conversas que estão aqui no seu telefone. Então isso é real. Aí entra em colapso o Sérgio Moro e o Bolsonaro. Mas tentam Sérgio Moro e Bolsonaro ver se a popularidade deles seria ainda suficiente para manter o morismo e o bolsonarismo, porque eles começaram a criar uma tese muito interessante. Eles começaram a criar a ideia de que, apesar de ser uma coisa muito feia, tudo isso que aconteceu, era uma coisa necessária e por isso seria louvável. Só que também não pegou. Apesar de que essa tese de que, apesar de ser uma coisa feia, ela era necessária, ser uma tese que conquista alguns bolsonaristas, conquista alguns fanáticos, essa tese não pegou nem dentro
de um grupo seleto da sociedade brasileira, que são as pessoas que têm condições de pagar de 600 a R$1.000 para assistir um jogo de futebol, porque o Bolsonaro foi vaiado na final dessa Copa América dentro do Maracanã. E não foi uma vaiazinha daquele grupinho que se une para fazer um escarcéu, não. Foi uma vaia expressiva. Por mais que exista um desespero por parte do bolsonarista de dizer que não, apesar da vaia, tiveram pessoas apoiando. Não, gente, vamos cair na real. Bolsonaro derreteu na opinião pública, sim, o Sérgio Moro está derretendo na opinião pública, e hoje nós já temos, inclusive, movimentos vindos do STF no sentido de criticar o Sérgio Moro, e no sentido de já chamar o povo para uma reflexão de, será que faz sentido? Porque precisamos admitir que existe sim um medo do Sérgio Moro. É claro que nós precisamos admitir que existe medo do Sérgio Moro, mas olha aqui, o medo do Sérgio Moro já começa a ser colocado para a sociedade pensar se faz sentido tudo isso que está acontecendo. Então o Fachin, que foi inclusive citado nas conversas, o Fachin é nosso, né? Ele já faz uma manifestação dizendo que não pode ser assim, né? Entre aspas, juiz algum tem uma Constituição para chamar de sua. Então o Fachin diz que juízes precisam pagar pelos seus erros. Isso já é uma coisa muito interessante, porque até então o STF ele estava menor nessa situação de luta contra o morismo. Agora o STF começa a se consolidar contra o Sérgio Moro. E eu acho muito importante a inteligência de ataque contra o mal nesse momento, porque veja bem, se todo o Brasil se une para lutar contra um demônio, que é o Sérgio Moro, e concentra muita força na destruição desse demônio, é possível derrubar esse demônio. Agora, se o Brasil se divide, olha, vamos bater no Sérgio Moro, vamos trazer de volta o caso Queiroz, vamos falar do filho do Bolsonaro, a coisa fica dividida e mais uma vez eles vão conseguir se safar através dessas cortinas de fumaça, como por exemplo essas coisas aí de pavão misterioso, né? Toda essa palhaçada, que são cortinas de fumaça que eles tentam usar para tentarem desviar o foco da situação. Não, o derretimento do Sérgio Moro, se for explorado como sendo o tema principal desse momento, ele pode inclusive evitar que o Sérgio Moro caia atirando, que ao meu ver é essa a estratégia do Sérgio Moro. Eu coloquei o nome do tema de hoje como Foge, estratégia ou medo, fuga, simples fuga, ou seria essa uma estratégia? Porque nós temos hoje os dois protagonistas do escândalo fugindo. De um lado, a gente tem o Dallagnol fugindo de se manifestar na Câmara dos Deputados. Do outro lado, a gente tem o Sérgio Moro saindo de cena, indo passear nos Estados Unidos. Indiferente das desculpas que eles estão dando, a gente percebe que são duas pessoas extremamente vaidosas. Quando eu digo pessoas extremamente vaidosas, o que eu estou querendo dizer é que são pessoas que aproveitariam qualquer segundo de mídia. O Dallagnol é um cara que não tem muito talento para comunicação, gostaria obviamente de ser o novo galã da Rede Globo, da novela das 8, não conseguiu, talvez tenha tentado ser um pastor de sucesso como o Valadrão, também não conseguiu, e aí ele chega à conclusão que a única forma dele ser famoso é através da sua técnica. Então ele não precisa falar, ele não tem uma facilidade de falar, mas ele tem uma facilidade de uso da técnica, e aí essa pessoa extremamente vaidosa foge da Câmara porque sabe que está fragilizada. Do mesmo modo, o ex-juiz Sérgio Moro rapa fora para os Estados Unidos, e ele rapa fora para os Estados Unidos num momento muito estranho, porque nesse momento especula-se a possibilidade daquilo que eu falei há uns 15 dias atrás, que é a prisão em massa de jornalistas, especula-se a possibilidade dessa prisão em massa de jornalistas realmente acontecer. Se essa prisão em massa de jornalistas acontece nesse momento, pode ser que o Sérgio Moro esteja de fora para aguardar o resultado. Se a prisão em massa de jornalistas dá certo e eles conseguem dar um golpe e enrijecer o regime, o Sérgio Moro volta para curtir os louros, né, de um golpe de Estado que ele está no meio. Se tudo der errado, por lá mesmo ele fica. Essas são as possibilidades que eu consigo ver, né? E a fuga do Dallagnol, a Helena Chagas, né, tem aqui na página do 247, ela fala... Helena Chagas, do Jornalistas pela Democracia, diz que as alegações do procurador Deltan Dallagnol para não comparecer à Câmara pegam mal entre deputados.
e que agora é muito provável, segundo alguns, que a resposta de Dallagnol vá provocar agora sim uma medida mais forte. Na prática, a recusa do procurador mostra que, no mínimo, a força-tarefa teme as perguntas que lá ouviria, comenta a colunista. Então, a gente sabe que sim, o que está acontecendo nesse momento é, se você pode fugir, para que você vai dar cara a tapa? Afinal de contas, não tem como correr, gente. Não tem como correr. A Operação Lava Jato, ela não tem outra forma de se proteger se não se esconder. Porque a cada momento é uma nova merda que sai, a cada momento o povo que acreditou, porque olha, são dois pontos nesse momento que precisam ser destacados. Deixa eu agradecer Tadeu Teixeira pelo superchat, muito importante para o crescimento e sobrevivência dos canais. Tadeu, muito obrigado. Vocês que puderem ajudar meu trabalho, também tem as contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições dos vídeos que eu faço. Então, muito obrigado. Estou começando a acreditar que a mensagem o nosso Senhor Jesus Cristo foi: não adianta ser bom, vão te crucificar. Pode ser, pode ser. Tadeu, você fez uma super leitura do que pode estar por detrás da mensagem de Jesus Cristo. Por mais que você se esforce, o destino seu é a cruz. Cláudio Alves, creio que o Fachin fez essa crítica indireta ao Moro porque o Fachin é nosso, pegou muito, muito mal. Ele tinha que fazer alguma coisa. Sim. Obviamente, o Fachin é nosso tira do Fachin o livre convencimento do magistrado e coloca o Fachin como submisso a uma célula de procuradores da Lava Jato. Uma coisa que é extremamente bizarra, uma coisa que é extremamente estranha dentro, né, dessa sociedade, dentro dessa história que a gente está vivendo hoje. Mas, enfim, o que a gente consegue ver nesse momento, e deixa eu agradecer vocês mais uma vez pelo superchat. Deixa eu agradecer vocês aí pelas participações. Cláudio tá aqui. Bom, tô liberando aqui que eu tô vendo como é que estão as mensagens aqui. E o que a gente consegue perceber nesse momento, pessoal, é que tem sim um medo muito grande entre os participantes da Operação Lava Jato e Felipe Amorim pergunta se o Bolsonaro está sincronizado com a redução da população. Sim, obviamente, quando a gente percebe todas as medidas do Bolsonaro, elas estão alinhadas com essa ideia de redução da população, sim. Infelizmente, é uma teoria conspiratória muito bizarra que, quando a gente percebe o que o Bolsonaro está fazendo, tem tudo a ver. Muito obrigado, Skywalker. Band, Veja, Folha vão liberar os áudios que mostram o Sérgio Moro falando que o idiota do Bolsonaro ganhou a eleição. Será que tem esses áudios mesmo? Porque, olha, eu não acho. Tem pessoas que acham que isso causaria um desgaste interno no governo Bolsonaro. Eu acho que não. Eu acho que isso não causaria um desgaste interno dentro do governo Bolsonaro. Eu acho que o governo Bolsonaro não se abala por causa disso. O Bolsonaro não se abala por isso. Por quê? Se tem uma coisa que o Bolsonaro sabe, é que ele não tem prestígio na classe política. Se tem uma coisa que o Bolsonaro sabe, é que ele não sabe de nada. E se tem uma coisa que o idiota sabe, às vezes, é que ele é um idiota que ganhou votos. Olha, gente, vamos concordar, o Tiririca foi um dos deputados mais bem votados da história do Congresso Nacional, mas isso não significa que o Tiririca é um cara inteligente. E vocês acham que porque o Tiririca foi bem votado, ele acha que ele é uma grande intelectualidade? Claro que não. O Tiririca sabe que ele não é uma extrema intelectualidade, o Tiririca sabe que ele a referência que existe a respeito dele dentro do Congresso ou ao redor de todo mundo é de um palhaço que representa a revolta contra a classe política. Ele sabe disso. O Bolsonaro, ele não é bobo. O Bolsonaro sabe que o que ele é dentro da classe política é um produto da revolta do povo contra a política. Ele não espera que nenhuma pessoa o respeite
como um grande intelectual, que ele não é. Ele não espera que nenhuma pessoa o respeite como um supremo. Não, ele é um cara que sim foi eleito presidente da República, mas ele foi eleito presidente da República não pelo próprio mérito, por toda uma conjuntura que se uniu em cima dele como sendo a opção para derrubar o voto do povo, para derrubar o voto daqueles que gostariam de ter um governo que representasse medidas econômicas para a população mais humilde. Então, o Bolsonaro não venceu as eleições. O que venceu as eleições foi um trabalho antipetista, que pode ser resumido em um trabalho anti-trabalhadores, um trabalho anti-camada popular, um trabalho anti-povo. Se ele não souber disso, é porque ele é muito mais idiota que eu imaginava. Então eu não acho que o Bolsonaro vai se sentir humilhado por causa de uma declaração do Sérgio Moro que o idiota venceu as eleições. Isso não colocaria nem o Bolsonaro, nem os bolsonaristas contra o Sérgio Moro. Eu acho que isso não causaria essa quebra. Olha, todas as vezes que eu faço uma análise de possível comportamento dos outros, eu tento me colocar no lugar dos outros. O que acontece, né, eu não sei se vocês imaginam isso a respeito do meu trabalho, o meu trabalho ele é odiado por muitos jornalistas de esquerda, porque muitos jornalistas de esquerda olham para mim como sendo um cara que não tem olhos claros e não é branquinho europeu, que fala e as pessoas escutam. Na época que eu comecei, eu tinha vídeos no Facebook com 5 milhões de visualizações. E muitos jornalistas de esquerda tinham um certo ciúme do trabalho que eu faço. Então, dentro do jornalismo de esquerda, infelizmente, eu preciso concordar que eu sou odiado, eu sou considerado um cara que não é puro sangue e não tem direito de estar dentro dessa classe. E eu sou criticado como conspiratório, como doidão, como exagerado. Tem vários nomes, obviamente, para falar de mim dentro do jornalismo de esquerda. E se de uma hora para outra chegar uma gravação de um outro comunicador de esquerda falando mal de mim, o Leonardo não entende nada, ele é só um bobão que, né, tem, tipo o Duplo S fala de mim. Eu não vou me sentir nem um pouco mal por isso, sabe por quê? Porque eu sei que essa é a realidade. Eu sou um cara que a minha origem é pobre, a minha pele é parda, eu não estava em São Paulo durante 20 anos no jornalismo para merecer de uma hora para outra ter vocês como seguidores. Então, por isso, eu não sou da nata, da elite do jornalismo de esquerda. O que eu espero? Assim como o Bolsonaro não é da elite da política e ele espera pancada dos demais políticos, eu espero pancada e não vou ficar decepcionado se um outro jornalista de esquerda conhecido falar: esse cara é um doidão, esse cara é só um idiota que de uma hora para outra abriu uma conta no Facebook e as pessoas começaram a acompanhar, é um conspirador. Não tô nem aí para isso. Então o que eu imagino é que qualquer crítica contra o Bolsonaro, ela não vai ser recebida de uma forma muito antitécnica. E o que eu chamo de antitécnica? Nesse momento, uma crítica vinda de uma pessoa de dentro do bolsonarismo contra o Bolsonaro ser recebida como um afronto é antitécnica. Antitécnica por quê? Porque ela pode causar uma quebra dentro do sistema. Então como que o Bolsonaro vai receber uma crítica de um áudio do Sérgio Moro? Ele vai matar no peito e vai falar assim: não, o Moro tinha total razão de pensar dessa forma. A imprensa falava isso de mim, era normal que ele também pensasse isso de mim. Eles vão achar uma forma de escapar e contornar, porque nesse momento, ainda que eles sejam inimigos mortais, eles estão sabendo jogar dentro da mesma trincheira. Isso que é o mais importante. Então, nós não podemos imaginar que isso vá causar um problema dentro do bolsonarismo. Claro que não. Até porque os próprios eleitores do Bolsonaro, nesse momento, vão pensar: não, tudo isso aí é forma de tentarem fazer o Moro e o Bolsonaro brigar, não vamos cair nessa não. Então, não vamos ser infantis. O que mostra para o eleitor do Bolsonaro que o Sérgio Moro não foi um bom negócio é conscientizar o eleitor do Bolsonaro que o Sérgio Moro e a Operação Lava Jato fizeram parte de um pacote de quebra da nossa economia. Imaginar que a quebra da economia foi um efeito colateral da luta contra a corrupção é colocar a luta contra a corrupção como sendo o topo da Operação Lava Jato. Olha, gente, a diferença... Eu vou falar com vocês agora... uma coisa que nós precisamos ter como técnica, e é exatamente por causa dessa técnica que eu sou um pouco
eu sou um pouco odiado pelos demais jornalistas de esquerda, né? Porque quando eu chego com essa técnica, às vezes eles não gostam muito que eu fale de coisa técnica, não. Alguns jornalistas de esquerda realmente não gostam de mim, me boicotam e fazem crueldade comigo. Mas vejam bem, assim como o Dallagnol é um cara técnico, nós também podemos ser técnicos. Nós precisamos entender que a melhor forma de derrubar a Lava Jato é mostrando para as pessoas que o Sérgio Moro fez parte de um grande esquema de destruição da economia brasileira. Por quê? Isso é uma coisa que foi ensinada por Immanuel Kant, e nós temos muito disso. Quando a gente quer perdoar alguém, a gente procura a intenção. E quando a gente procura a intenção, a gente costuma perdoar pessoas por barbaridades. Por exemplo, temos um caso famoso aqui no Brasil de uma mulher que foi dar ré no carro dela. Na hora que ela foi dar ré, o carro caiu em cima de uma criança e matou uma criança. O juiz entendeu que não precisava nem levar o caso adiante, porque o sofrimento dela como mãe ter matado o próprio filho já era tão grande que servia de punição, mesmo que ela tivesse errado. Isso é só um ponto, para vocês terem uma ideia. O outro ponto é quando a gente pensa na intenção da pessoa, né? O policial pega uma arma com a intenção de matar o bandido e acerta a cabeça da vítima. Qual que era a intenção do policial? Obviamente a intenção não era de acertar a vítima, ele não é tão idiota, era de acertar o bandido. A tendência nossa é de olhar para o policial e falar, pô, o cara devia ter sido mais treinado, ele errou. Mas ele não pode ser condenado, a intenção dele era boa. Por que essa utilização dessa lógica moral e ética de Kant nesse momento é importante para a gente avaliar os nossos passos? Porque toda vez que a gente coloca a Operação Lava Jato como sendo uma operação que visava o fim da corrupção, a gente cria um herói, o Sérgio Moro. A Operação Lava Jato não visava o fim da corrupção. A Operação Lava Jato estava tecnicamente inserida dentro de um esquema de destruição da economia brasileira. O fim da corrupção era a bandeira da Operação Lava Jato. Isso é muito importante, pessoal, porque, olha, quando a gente trabalha com comunicação, e isso é uma coisa que os jornalistas deveriam estudar, no lugar de ficarem metendo pau no Leonardo Stoppa, jornalistas de esquerda, estudem isso, estudem os gatilhos mentais, como funcionam os gatilhos mentais, porque assim a gente consegue mudar realmente o ritmo das coisas. Vocês não estão falando isso, colegas de esquerda, vocês não estão estudando isso, mas pode ter certeza, a turma do Bolsonaro está bem alicerçada, porque lá não tem uma guerrinha entre comunicadores, lá tem uma união. E olha, gatilhos mentais, estudem isso aí, cara. Basicamente, quando a gente fala que a Operação Lava Jato era uma operação de luta contra a corrupção, o gatilho mental que é ativado nas pessoas é que a operação era uma coisa boa e que deu errado e quebrou as empresas. Não! Nós temos evidências que a Operação Lava Jato estava incluída dentro de um contexto para acabar com a economia nacional. Era só uma bandeira de luta contra a corrupção, porque a partir dessa bandeira era possível convencer o povo que a Operação Lava Jato era uma coisa boa. E até hoje, a esquerda não percebeu que a melhor forma de destruir a moral da Operação Lava Jato é através de uma clara exposição da intenção da Operação Lava Jato. Nós temos evidências que a Operação Lava Jato foi sempre um esquema de destruição da nossa indústria, da nossa economia, reposicionamento geopolítico. E mesmo assim a gente continua insistindo na coisa que a Operação Lava Jato era uma luta contra a corrupção. Que luta contra a corrupção que pega um Fernando Henrique Cardoso e protege para não melindrar, gente? Que luta contra a corrupção que foca só em um lado e esquece o outro? Vamos cair na real. Enquanto existir qualquer conexão entre Operação Lava Jato e luta contra a corrupção, Sérgio Moro vai ter apoiadores que vão botar medo no STF. No momento que ficar bem claro que a Operação Lava Jato tinha a luta contra a corrupção como uma bandeira para poder conseguir adeptos e que a verdadeira finalidade da Operação Lava Jato era a destruição da nossa economia, os gatilhos mentais das pessoas vão mudar. E a pessoa vai deixar de ver o ato do Sérgio Moro como sendo um ato pro bem, como sendo um ato pro mal. Por mais que o Sérgio Moro tenha errado, se o povo imaginar que ele errou tentando fazer o bem, o povo não vai mudar de lado. E é isso que as pessoas não estão entendendo. É esse ponto de comunicação que as pessoas não estão conseguindo entender. Ô louco meu, vamos entender de comunicação. Enquanto o lado de lá está tendo pessoas importantes na comunicação ensinando para eles o que fazer, como o Faustão,
O lado de cá a gente está perdido. Basicamente, enquanto o povo brasileiro acreditar que a Operação Lava Jato estava tentando fazer o bem, o povo brasileiro vai tentar salvar o Sérgio Moro, porque o povo vai pensar, olha, ele errou, mas ele errou tentando fazer o bem. Quando o povo entender que não, a Operação Lava Jato usou o argumento de luta contra a corrupção, mas no fundo a intenção era geopolítica. Aí o povo arma o gatilho do eu fui enganado e muda completamente a percepção. Deixa eu agradecer aqui os superchats que chegaram no canal Leonardo Stolpa e deixa eu agradecer vocês de coração pela ajuda. Skywalker, dia 16, greve geral contra a reforma da Previdência. Muito obrigado, Skywalker, pelo superchat. Obrigado, Alba Inácio, pela super ajuda aqui no canal Leonardo Stolpa. Queria agradecer de coração. Muito importante, superchat para o crescimento e sobrevivência dos canais. Muito obrigado, Sueli Souza. Léo, discute com um bozoloide a respeito desses 500 bilhões do BNDES. Não tenho a mesma capacidade que você de explicar para esses antas. SOS. Então, Sueli, desde o início do meu trabalho eu tenho feito vários vídeos explicando essa questão de como funcionam os empréstimos do BNDES e eu cheguei à conclusão, Sueli, o seguinte: quando uma pessoa quer insistir na ideia de que o governo teria desviado 500 bilhões. Olha, se o governo desviar 500 bilhões do Brasil, se não forem operações de balança comercial, que é absolutamente normal, né? Sai 500 bilhões do BNDES e voltam 500 bilhões em produtos ou outras coisas que vêm desses países. Se a gente não tiver uma operação de contrabalanceamento, a gente teria um cataclisma, né? Imaginem a possibilidade do Brasil mandar 500 bilhões para fora, e se esses 500 bilhões fossem direcionados para a conta do Lula na Suíça, para você ter uma ideia, esses 500 bilhões direcionados só para um lugar, eles causariam um cataclisma financeiro, de modo que a oferta de empréstimo por bancos suíços ia forçar o valor da moeda para baixo. A gente ia ter um caos financeiro no mundo inteiro por causa desses 500 bilhões. Só para você ter uma ideia de como o eleitor do Bolsonaro é sem noção. O cara acha que 500 bilhões é uma coisa assim, que você pega, bota dentro de uma mala, pega no aeroporto e leva para a Suíça. Não é bem assim. Mas o que eu penso hoje é o seguinte, Sueli, eu tenho para mim que as pessoas que continuam lutando para manterem essa informação de 500 bilhões, para espalhar coisa de pavão misterioso, para sustentar a ideia de que Glenn teria comprado o mandato do Jean Willis, quem continua vivendo esse negócio aí são pessoas que estão no nível de fanatismo que elas talvez já tenham percebido que estão sendo enganadas. Mas explicar não adianta, sabe por quê? Porque essas pessoas, elas não estão procurando a verdade, elas estão procurando formas de continuarem se enganando e continuarem repetindo o engano, porque elas não querem dar o braço a torcer. Eu não acho que seja muito interessante para nós perdermos tempo com essas pessoas. Eu falo, né, eu gosto muito de alicerçar no colega nosso aqui, o super honesto pastor Dallagnol, que é muito técnico, né, usando a técnica agora, trazendo a utilização de uma regra de Pareto, de Valfrid Pareto. Você tem dentro do seu universo de pessoas, você tem 20% dessas pessoas que são tão difíceis que você vai ter que empenhar 80% do seu tempo para convencê-las. Em contrapartida, com 20% do seu tempo você consegue explicar a verdade para 80% dos seus amigos. A dica que eu tenho para vocês, que tem pessoas que ainda continuam insistindo nesse tipo de idiotice, se as pessoas estão perdidas, tudo bem, vale a pena investir um tempo nelas. Agora, se a gente que fica compartilhando coisa de pavão misterioso, se a gente que fica tentando oprimir com coisa de 500 bilhões, joga isso no lixo. É a parte da sociedade que vai continuar votando no Sérgio Moro, é a parte da sociedade mineira que elegeu o Aécio Neves para deputado, mesmo o Aécio Neves, depois de todos os escândalos, ele foi eleito deputado em Minas Gerais. Como que justifica uma coisa dessa? Porque temos esses 20% de lixo que não merece realmente atenção. Então, se um cara continua vivendo essa loucura, se o cara traz histórias idiotas que são muito óbvias, mas você percebe que essas pessoas continuam lutando em cima disso para conseguirem manter o discurso deles vivo, é porque essas pessoas não merecem nem o seu tempo. Mas, enfim... tecnicamente falando, né, só para não ficar sem resposta, Sueli, o que acontece é que quando um banco faz um empréstimo para um país,
ele espera receber esse empréstimo. E se o eleitor do Bolsonaro observa somente a saída, que foi o que o banco emprestou para o outro país, mas ignora o fato desse outro país ter entregue produtos para o Brasil, eu dou exemplo, por exemplo, olha, o Brasil ele faz um negócio com um país da África e ele passa para esse país da África um empréstimo para que uma empresa brasileira, gerando empregos para brasileiros, forneça algum serviço para esse país, que é o que aconteceu. Esse país, ao fornecer esse serviço, o Brasil ao fornecer serviço para esse país fica em débito, ele fica devendo o Brasil. Como que ele vai pagar o Brasil? Com os produtos que ele tem, por exemplo, petróleo. Vende petróleo para o Brasil ou então vende grão, seja lá o que for, mas esses produtos vão sendo abatidos nessa balança comercial. Prova é que se você pega o BNDES deu lucro em todos os anos. Então, como assim o Brasil deu 500 bilhões através do BNDES e o BNDES sempre deu lucro? Deu lucro porque faz o empréstimo, depois recebe o pagamento desse empréstimo. Isso é absolutamente normal. Mas o fanatismo é uma coisa assim tão complexa, né, quando a gente pensa nessa questão do fanatismo, e muitas vezes o cara já entendeu, mas ele quer continuar nessa loucura. Ele quer continuar nessa loucura de continuar sustentando essa ideia de que não, foram 500 bilhões. Aí eu pergunto, olha, basicamente, se o Lula tivesse 500 bilhões, o Lula teria condições de fazer um sheikado para ele teria condição de ir para um lugar aí fora do Brasil, fazer um sheikado para ele, contratar um exército particular e comprar um míssil nuclear para ninguém encostar a mão nele. Isso é básico. Qualquer pessoa que tiver 500 bilhões, essa pessoa consegue fundar uma nação para ela e ela ser o rei. Que 500 bilhões é muita grana, você não tem noção, é muito dinheiro. O cara consegue, com 500 bilhões, comprar uma ilha, e olha que o Lulinha comprou Fernando de Noronha na mão do Luciano Huck. O cara compra uma ilha, ali ele funda, naquela ilha ele funda um novo país, e aí ali ele consegue fechar, por exemplo, igual tem, quando você vai lá para o lado da Inglaterra, né, tem algumas ilhas que elas são países, por exemplo, tem Jersey, eu trabalhei em Jersey um tempo, ela é uma ilhazinha que você consegue dar uma volta na ilha toda com menos de 1 hora, mas ela é um país soberano, tem total controle sobre si mesmo e paga a Inglaterra um certo valor para ter a proteção da Inglaterra sobre sua soberania, ou seja, ninguém encosta a mão em Jersey porque senão o exército inglês vai proteger Jersey. Lula faria isso. Se ele tivesse 500 bilhões, ele compraria uma ilha, fechava com algum país e ninguém encostava a mão nele, acabou. Mas o cara é tão idiota que ele acredita nisso. O cara não tem noção do que significam 500 bilhões. É muito sem noção, gente. Nem tirar esse dinheiro de dentro do país tem jeito. Você não consegue. Se você tira 500 bilhões do país, se não forem operações dessas de débito e crédito que acontecem normalmente em bancos, se você tira 500 bilhões do país, você tem um buraco que o sistema financeiro colapsa. O sistema financeiro acaba. Porque, olha, você tem um buraco de 500 bilhões em divisas. Aí você tem aquele buraco que é grande parte do PIB. Aí você fala, pô, mas e agora? Como é que fica? Todo o sistema vai desabando. Não é tão fácil assim não, mas o fanatismo leva pessoas no sentido de imaginarem que é fácil assim, né? Solange Soares, obrigado Solange pelo superchat. Parabéns e gratidão, Léo, por explicar sobre a ética kantiana e os gatilhos mentais, bem como sobre tantos outros pontos que vão fazendo todo sentido. Obrigado, Solange. Quando eu percebi que a Operação Lava Jato, ela está muito alicerçada em termos técnicos, eu fiquei pensando em fazer o canal, assim, eu não sei se eu faço um canal novo ou se eu faço uma playlist nesse canal a respeito dessas técnicas de comunicação para servirem aí para os novos comunicadores. Eu falo novos comunicadores de esquerda porque os tradicionais jamais assistiriam a alguma coisa minha. Para vocês terem uma ideia, eu lembro de vezes de eu conversar com comunicadores tradicionais sobre a teoria por detrás do crime de racismo e dar uma briga dos caras falarem: quem você tá achando que é para você falar que você sabe mais do que eu? Eu falei, pô, mas não é que eu tô achando que sei, porque eu estudei isso, eu estudo direito. Você tá querendo dar carteirada? Eu falei, não, eu tô dando uma dica para vocês não apresentarem um programa e falarem bobeira durante o programa. Não, é assim que acontece, infelizmente. Então eu acho que se eu conseguisse compilar essas informações que eu não entendo porque não são aplicadas pela esquerda, talvez ajudasse os novos comunicadores, jamais os antigos, porque o orgulho é tão grande que é praticamente impossível imaginar os antigos comunicadores usando essas técnicas se eu apresentá-las. Eu fiquei esperando por muito tempo que alguém o fizesse, mas já que ninguém o fez,
eu vou fazer e talvez os novos comunicadores utilizem, né? Aí é o pior, que aí entra a parte mais desesperadora, porque eu apresentei os antigos comunicadores vão ter aversão à teoria que eu trouxe, que é o que aconteceu quando eu trouxe a teoria do juiz natural, né, que é praticamente uma teoria suficiente para a liberdade do Lula. O Moro não era o juiz natural da causa, mas ninguém abraçou a causa por causa dessa questão aí do orgulho que existe em escutar um neo-esquerdista, né, um neo-jornalista, um pseudo-jornalista. Vanderlei Pereira. Então, quando o Banco Mundial empresta dinheiro para um município brasileiro fazer uma obra, seria doação. Exatamente. Tipo, o Banco Mundial faz, ninguém critica. FMI faz, ninguém critica. BNDES faz, comunismo, doação. Pô, peraí. Então quer dizer que se eu entrar agora no Itaú e eu fizer um empréstimo no Itaú, é doação do Itaú. E mais, se o Itaú fizer um empréstimo para uma empresa, tá tudo em dia, o Itaú tem que ir lá ver o que a empresa tá fazendo com o dinheiro. Se o cara que fez o empréstimo for lá e curtir a vida numa boate daquele doidão lá que expôs a foto da Carmen Lúcia e do Sérgio Moro no dia do julgamento do Lula, se um cara vai e curte uma noitada lá, o Itaú é obrigado a ir lá prender o cara e tomar o dinheiro de volta, né? Porque o cara tá usando a coisa de forma errada, né? Mas enfim, é assim. E eu vejo algumas pessoas escrevendo aqui, tem que pagar de volta. Óbvio que tem que pagar de volta, Adenário. Tem que pagar de volta, não tem dúvidas que tem que pagar de volta. O detalhe é que por causa de algumas exceções, o bolsonarismo faz um super caos. Tipo, por causa de, às vezes, 1 ou 2 casos de países que não pagaram de volta, principalmente países que estão em crise ou financeira ou crise diplomática com o Brasil, eles extrapolam a coisa para todos os empréstimos. E não é bem assim. Você não pode pegar o fato da Venezuela não querer pagar e extrapolar para todos os empréstimos da história do BNDES. Porque eu volto a dizer, banco trabalha com diversificação de risco. Então é normal para um banco tomar algum calote aqui e ter lucro ali. História do banco é essa mesmo. Vocês acham que um banco privado nunca teve calote? Claro que tem. Isso é natural. Agora, se você pega somente o caso daquele banco que tomou calote, daquele caso que deu calote, esquece os outros que têm lucro, você vai contra a lógica do banco. E mais, o BNDES, durante todo esse tempo, ele só deu lucro. E como que você fala comigo que a coisa está errada, sendo que o BNDES só deu lucro? Né? Enfim. Deixa eu agradecer a todos vocês e deixa eu ver aqui como é que estão as mensagens aqui. Estopa, fale sobre a injusta prisão do Almirante Otton pela Lava Jato. Obrigado, Alain BR. Agora começa a ficar tudo muito claro, né? Essa questão da prisão do Almirante Otton, então agora ela começa a ficar bem clara, porque essa prisão do Almirante Otton foi uma estratégia para prejudicar o setor energético brasileiro. Agora tudo faz, né? Tudo começa a fazer sentido. Deixa eu ver aqui. Eu vi uma coisa sobre timing da esquerda. Léo, engraçado o timing da esquerda. Texto Nova Previdência sendo votado essa semana, amanhã ou depois. E o pessoal marcando passeata para o dia 16. É sério? É isso mesmo? Se estou enganada, me corrija. Não, Magda, é por causa do seguinte, deixa eu explicar. A tramitação de uma emenda constitucional, ela não é simplesmente votou, acabou, não. Funciona da seguinte maneira. A votação da aprovação da nova Previdência, ela é uma aprovação, ela precisa passar 2 vezes pela Câmara, 2 vezes pelo Senado, o que significa que no dia 16 é possível que a votação do dia 16 consiga sim dar um certo medo nos congressistas. Então o que vai acontecer? São 2 votações na Câmara, né, que teve a votação da Câmara de Constituição e Justiça. Aí na hora que a plenária vota realmente a emenda constitucional, beleza, votou a emenda constitucional, passou a primeira vez, vota mais uma vez, passou a segunda, ou seja, durante a primeira e a segunda, há tempo para o pessoal mudar de ideia. Então, pau quebrou nas ruas, dá tempo para mudar de ideia. E depois disso ainda vai para o Senado. Lá no Senado é a mesma coisa, tem que votar 2 vezes, o que significa que são 4 votações, e 4 votações de plenária. Votação da Câmara de Constituição
e Justiça, ela não impacta, digamos que na aprovação do projeto. A CCJ pode aprovar e a plenária recusar, como pode acontecer o contrário. A CCJ pode barrar o projeto, mas na hora que chega na plenária, que é todos os deputados e senadores, eles aprovam, aí acabou. Então o que acontece? Tecnicamente falando, a gente vai ter 2 votações oficiais a respeito do projeto. Depois dessas 2 votações, na Câmara, a gente tem mais 2 votações no Senado. O que significa que o bicho está pegando ainda nessa questão da reforma da Previdência. Não é tão fácil assim aprovar a reforma da Previdência, não. Essa reforma da Previdência, a reforma da Previdência tem sido um grande problema, tá, pessoal? Por quê? Essa reforma da Previdência é um dos motivos do Sérgio Moro continuar no poder, porque enquanto a reforma da Previdência vai sendo estendida, mais difícil fica para a gente imaginar uma coragem de derrubar o Sérgio Moro. Que se o Sérgio Moro cai, Bolsonaro cai, tudo isso desanda, os bancos vão perder o investimento que eles fizeram pela reforma da Previdência, né? Os empresários, porque vamos lembrar, hoje tem aí uma questão aí de interesse do empresariado desesperado pela reforma da Previdência. Deixa eu trazer aqui para vocês mais algumas notícias aqui, né? Mistério em Brasília. Por que Moro pediu licença após a vaia no Maracanã? Eu acredito que após a vaia no Maracanã, Moro percebeu que a popularidade dele e do Bolsonaro está baixa, inclusive nas elites, levando em conta que dentro do Maracanã existiam só pessoas que tinham condição de pagar R$1.000, por exemplo, para entrar para assistir um jogo desse. Então, tecnicamente falando, podemos dizer que o Bolsonaro e o Sérgio Moro estão com um reduzido apoio em todas as camadas populares. O apoio na camada mais pobre é insignificante nesse momento. Bolsonaro e Moro precisam de apoio na camada mais pobre para votar. Depois de eleitos, o apoio da camada mais pobre é só a título de milícia. O apoio da camada mais pobre agora só serve para botar medo de que vão quebrar, que vão matar, que vão fazer, que vão acontecer. O apoio importante nesse momento é da camada mais rica, que é a camada que realmente toma a decisão de quem vai e quem fica. Que é mais ou menos assim, se a camada mais rica nesse momento quiser, o Bolsonaro cai. A camada mais rica espera a reforma da Previdência desesperadamente. E o Maia mandou um recado que eu achei interessantíssimo para a visão da queda do Bolsonaro. O Maia já disse de uma forma muito clara que a reforma da Previdência é um ato do Congresso, ou seja, do Parlamento, e não do governo federal a título executivo. O que ele quis dizer com isso? Ele já trouxe uma possibilidade, inclusive, da queda do Bolsonaro não implicar na reforma da Previdência. Ele já deixou bem claro que o Bolsonaro não está articulando a reforma da Previdência e ele já deu um hello para as empresas que estão apoiando a sobrevivência do Bolsonaro, coisa do tipo, olha, se for por causa da reforma da Previdência, deixa esse cara embora, não precisa dele. Isso é bom. Isso é bom porque já começa a tirar um pouco do fôlego financeiro do governo Bolsonaro. Então, nessa brincadeira, a gente tem vários indicadores. Olha, a popularidade do Moro e do Bolsonaro caindo indica uma possibilidade de reposicionamento do STF. Nós tivemos uma manifestação do Fachin hoje contra o juiz ladrão, que a gente pode entender que é uma manifestação contra o Sérgio Moro. Obviamente, nós temos o Moro pedindo um período de licença e, ao mesmo tempo, nós temos uma possibilidade de uso do poder coercitivo do Estado, ou seja, da Polícia Federal e até mesmo das Forças Armadas contra os jornalistas que estão fazendo as divulgações contra a Lava Jato. Tudo isso junto mostra que o Moro pode estar partindo para um tudo ou nada. É mais ou menos assim. O Moro vai partir para uma tentativa de prender os jornalistas e vai observar isso de fora do Brasil. Se os jornalistas forem presos e ficar por isso mesmo, ele volta. Se for um escândalo e não der certo, por lá ele fica. Essa é a leitura que eu consigo fazer. Já o Dallagnol vai tentar se esconder para fazer de conta que nunca nada disso existiu, porque pode ser que a Lava Jato esteja chegando ao seu fim. Seu fim porque começa a ficar bem claro qual que foi a finalidade da Lava Jato todo esse tempo. A finalidade da Lava Jato, infelizmente, foi só um esquema de mudança de poder, de tirar o poder
da representação popular, entregar para a representação das elites. Só que essa Lava Jato, que já poderia ter conseguido resolver o problema dos interesses das elites, né, vender o resto das estatais e ao mesmo tempo conseguir a reforma da Previdência, o governo Bolsonaro não está conseguindo fazer isso. Então, as elites começam a pensar nesse momento, será que vale a pena continuar segurando o governo Bolsonaro? Olha, observem, foram 1.300.000 desempregados no primeiro trimestre. Foi uma queda de 0,3% do PIB no primeiro trimestre, o que significa que a expectativa desse ano é uma expectativa de fechar com um alto número de desempregados, uma expectativa de fechar com a recessão econômica, e numa recessão econômica todos perdem, as elites estão perdendo. As elites pensam nesse momento, olha, tudo bem, está sendo caro nesse momento, mas o resultado de tudo isso vai ser uma reforma da Previdência que vai me desonerar. Mas, ao mesmo tempo, essa elite que pensa na possibilidade de desoneração a partir da reforma da Previdência está perdendo dinheiro por outros lados. Então, essa elite agora precisa considerar se está valendo a pena. E nesse se está valendo a pena, pode ser que a elite esteja intencionando abandonar Sérgio Moro, e nessa percepção do Sérgio Moro que ele pode estar sendo abandonado, ele pode estar partindo para o tudo ou nada. Lembrando, Sérgio Moro, saindo da posição de ministro da Justiça, ele não vira juiz. A única oportunidade do Sérgio Moro manter um pouco de autoridade nesse momento, a única possibilidade, que eu não acredito mais na possibilidade dele chegar a ser juiz, ministro do STF, a única oportunidade que eu conseguiria ver para o Sérgio Moro nesse momento seria talvez uma indicação que é muito difícil, uma indicação para desembargador, teve uma lacuna em determinado estado, o Moro vai indicar o Bolsonaro indicaria o Moro para desembargador ou para ministro do Supremo Tribunal de Justiça, né? Teve um espaço para o ministro do Supremo Tribunal de Justiça. O Moro iria diretamente para um tribunal superior, porque nessa viagem para um tribunal superior, ele conseguiria de volta aquilo que ele perdeu, que é a vitalicidade. Então, a única possibilidade do Moro sobreviver bem depois de tudo isso seria essa. Mas mesmo assim, ele continuaria sendo indagado pelos erros que ele cometeu como juiz. O que significa que ele ainda poderia ser retirado da magistratura, voltaria para a alçada do Conselho Nacional de Justiça. Tudo isso seria, sem dúvidas, um problema sério. Eu não sei se isso agradaria o Sérgio Moro, porque ele sabe que, olha, eu posso até ter esse petisco, mas esse petisco pode ser tirado pelas coisas que eu fiz no passado, porque agora o povo sabe o que ele fez no verão passado. Por outro lado, se o Moro conseguir endurecer o regime, partir para o golpe, ele consegue sobreviver. Então eu consigo ver esse Moro fazendo uma tentativa de endurecer o regime, fazendo uma tentativa de partir para o golpe como sendo a única possibilidade de sobrevivência do Moro. Fora isso, ele teria que conseguir um asilo político nos Estados Unidos. Será que os Estados Unidos assumiriam a responsabilidade do golpe no Brasil? Porque normalmente, pessoal, quando agentes, eu acho que pelo menos entre nós, ninguém tem dúvidas de que o Moro é um agente dos Estados Unidos que durante todo esse tempo trabalhou pela destruição da economia brasileira a mando dos Estados Unidos, e existe uma tradição: os Estados Unidos nunca assumem seus agentes. Os agentes são livres e são suportados pelos Estados Unidos, mas são descartáveis. O que significa que os Estados Unidos dão total apoio. Mas no momento que esses agentes caem, acabou. Né? É só ver 007 que a gente consegue ver como é que é a ideia dos agentes internacionais, né? Dos agentes especiais. Deixa eu agradecer aqui, Júlio César Pereira, muito obrigado a todos vocês que enviam superchats, lembrando que vocês podem ajudar meu trabalho também através das contas bancárias que estão aí dentro dos, né, divulgadas por aí. E eu queria, o Gilberto Gonçalves fala, você é ladrão, né? Então o Moro vai te pegar. Ô Gilberto Gonçalves, queria te falar aqui, tá, Gilberto? Tô pegando aqui seus dados, isso é crime de calúnia. Tá? Você tá falando que eu sou ladrão, você tá imputando sobre mim um crime. Então, vou te processar, tá, menino? Você fica esperto, vai chegar a intimação aí que você acaba de cometer um crime de calúnia. Brincadeira, Gilberto. Seja bem-vindo à live do Leonardo Stoppa. Aqui você pode me xingar de tudo enquanto é nome fake, eu não tô nem aí. Pode xingar à vontade, isso é só pra assustar. Vou te processar nada, não pode me xingar do que você quiser. Me chamaram outro dia de quê mesmo? Que eu achei até engraçado, fio de uma coisa lá que é fio de uma chocadeira. Não ligo pra essas coisas não, pode xingar, ladrão,
Léo Ladrão, né? Que tem Lu Ladrão, pra falar Léo Ladrão, tô nem aí pra isso não. Mas se for falar que eu roubei, eu só peço que diga que eu roubei bilhões. E peço que enderece essas acusações aqui pra Ponte Nova, pra galera olhar e falar, pô, aquele cara ali tem 1 bilhão, né? Não vem falar que eu roubei R$100, né? Porque aí você vai realmente queimar meu filme. Fala, ó, Leonardo Estopa roubou, e fala, 2 pessoas que eu gostaria que você avisasse que eu roubei e que eu roubei bilhões. Minha mãe e o resto do mundo. Primeiro, você avisa minha mãe, que minha mãe vai olhar, ó, meu filho deu certo na vida, ele tem 1 bilhão, e o resto do pessoal também fala, nossa, aquele cara ali anda mal vestido, carro velho e tal, não tem dinheiro pra cortar o cabelo direito, mas ele tem bilhão, né? Então faz isso, por favor, não ligue de ser Léo Ladrão, não. Júlio César Pereira da Silva, Léo, gostaria de ouvi-lo explicando como funciona a criação de um canal, monetização, etc. E em relação à informática, sou tipo um bozo no governo, perdido. Júlio César Pereira da Silva. Júlio, eu fiz uns vídeos relacionados a como montar o estúdio, essas coisas assim. E esses vídeos estão no canal do Técnico Brasil. Se você tiver um tempinho, dá um pulinho no canal do Técnico Brasil. Eu vou ver se eu coloco aqui só para vocês entenderem qual que é o canal. Quem quiser conhecer, eu comecei a fazer, eu vou ver se eu faço. Quem quiser conhecer, deixa eu pausar aqui. Eu comecei a fazer esse trabalho no canal do Técnico Brasil. Deixa eu ver aqui. Eu comecei a fazer esses vídeos para o canal do Técnico Brasil, tá aqui, só que aí no meio da corrida eu parei. Aí tem aqui, eu explico microfones, tem uma parte que eu explico também como que você monta o estúdio e tal, e eu vou ver se eu faço alguns sobre monetização, só que eu não sei muito, mas eu sei que você tem várias técnicas de monetização, SEO, né, Search Optimization Engine, que são técnicas que você vai achar em muitos canais legais, mas eu não sou aquele expert nisso não. Mas a parte mais técnica de como montar o canal, eu até fiz um vídeo mostrando o que eu uso, exatamente para que novos youtubers possam buscar essas informações. Deixa eu agradecer aqui também, Marco Antônio. Temos que desenvolver meios para rebater as mentiras dos bolsominions nos grupos de, deve ser WhatsApp, Facebook e outros meios de comunicação. Não vamos conseguir convencê-los, mas vamos impedir que confundam os outros que não são como eles. Faz total sentido. Pode ser que os bolsominions, eles consigam realmente avacalhar a realidade. Deixa eu agradecer aqui o colega também, youtuber, Rogério Anitablian. Estopa, você merece apoio. Belo trabalho. Você também, Rogério. Ó, galera, aqui, ir para o canal. Vejam como encontrar o Rogério Anitablian. E aqui, ó, parceirão, Rogério Anitablian, fazendo os vídeos aí, crescendo o seu canal. Então, eu acho que tá na hora, né, da gente dar um pulinho lá no canal dele, todo mundo. Pessoal, olha, nós temos aqui agora, nesse momento, 4.000 pessoas assistindo. E nós temos um canal de um parceiro irmão com 2.204 inscritos. O que significa que pelo menos 5.000 inscritos a gente consegue chegar ali hoje, né? Não, fazer igual os pastores fazem, né? Normalmente o pastor faz isso para pegar dinheiro. Pô, nós temos que encher essa sacolinha aqui. Nós temos que encher aquele canal ali, ó. Chegar pelo menos em 5.000 ali. 2.204. Será que tá certo uma coisa dessa? Uma esquerda desse tamanho todo, 5.000 pessoas, quase 4.000 pessoas assistindo nesse momento. Temos que chegar ali pelo menos em 5.000 no Rogério Anitablian ali para poder, né, ter certeza que nós somos uma esquerda justa que realmente valoriza os colegas. Obrigado, Rogério. Você merece também todo o apoio. Deixa eu agradecer aqui também, Nara Jucá. Léo, boa noite. Fala um pouco sobre o bloqueio de 78 milhões de bens do ex-presidente Lula, quando se sabe que Lula não tem, nem nunca teve bens móveis ou semoventes. Eu vou falar sobre isso, Nara, porque isso é muito importante. Deixa eu só ler o Rafael Barreira, antes que foge o superchat. Já que falou sobre dízimo, o que acha da congregação cristã no Brasil? Eles não obrigam dízimo, sou bolsominion, mas te acompanho para ver os dois lados. Não sei se a esquerda faz o mesmo. Rafael Barreira, você não é bolsominion, não. Você escreveu que você é bolsominion. Rafael, meu tio é da congregação cristã. Eu não cito, quando eu faço críticas, Rafael, eu não cito nenhuma igreja, não cito nenhum nome. Sabe por quê? Olha, eu conheci, Rafael Barreira, pastores da Universal
que eles desafiaram o sistema da Universal e utilizaram a estrutura da grande igreja universal para dentro da igreja deles pregarem o cristianismo. Olha que interessante. São pastores que, apesar de que estão em instituições financeiras, eles usaram aquela estrutura para pregarem o cristianismo e não para darem o tombo em pessoas. Então, eu nunca falo a igreja tal. Eu condeno os pastores que, no lugar de pregarem o evangelho, eles pregam o dinheirélio, que é bem diferente uma coisa da outra. Quando você traz o nome de uma instituição, fica mais difícil, porque veja bem, Rafael Barreira, por exemplo, eu tenho um tio, quem é de Ponte Nova deve conhecer, porque meu tio é muito atuante, e eu falo, olha, como é que são as coisas, né? Eu me sinto muito ofendido quando a esquerda, ela tem essa vontade de atacar todos os militares e tem a vontade de atacar todos os evangélicos, porque, olha, eu tenho 2 tios que são, ao mesmo tempo, militares e evangélicos, desculpa, e eles não compactuam com essas loucuras aí, dessas igrejas loucas aí, que estão nessa loucura, pegando dinheiro, enganando os outros. Um tio meu, que é aposentado da polícia, se esse tio meu deixasse de fazer o trabalho que ele faz, filantrópico, de fazer visitas, correr atrás de esclarecimentos e tal, deixa eu correr aqui, eu vou falar do caso também, deixa eu só agradecer antes que foge aqui, o superchat do Marco Antônio. Será que o Intercept tem vazamentos que comprometam os americanos? Com certeza. O vazamento que mostra a questão aquele vazamento que mostra a questão da Venezuela já mostra que não é o interesse brasileiro. Indiretamente já mostra que o Sérgio Moro, ele tem ali o interesse americano. O detalhe que a gente precisa levar em conta nesse momento, pessoal, eu estou só capturando aqui o Danara Jucá, que eu vou voltar nesse assunto. O que a gente precisa levar em conta nesse momento é que o Moro, ele pode ter escondido dos procuradores a parte dos americanos. E o Moro pode ter tido uma outra forma de comunicar com os americanos, o que significa que para os americanos o Moro poderia ter uma outra forma de comunicação que não fosse o Telegram. E também o Moro, o Moro como sendo o agente dos Estados Unidos nessa brincadeira, ele pode ter escondido do Dallagnol e os demais procuradores a interferência dos Estados Unidos. Então ele pode ter feito de conta que realmente ele queria lutar contra a corrupção. A percepção de que ele é um agente americano é a partir dos atos dele. Mas falando sobre essa questão, Rafael Barreira, eu acho muito importante falar desse assunto. Olha, eu tenho aqui dentro da cidade de Ponte Nova, quem é de Ponte Nova sabe de quem eu estou falando do Dirceu, que é o meu tio aqui, que é uma pessoa que é extremamente amada na cidade, ele é ex-militar, e ninguém é ex-militar, né? Então ele aposentou na polícia, reformado da polícia militar, e ele é filho de militar, ou seja, meu avô também era militar, e esse Dirceu, o tempo que ele dedica, o tempo que ele dedica da vida dele para fazer visitas, para pregar o evangelho da forma que ele acredita e sem cobrar um centavo por isso, se ele estivesse vendendo picolé na praça ou se ele estivesse fazendo igual outros militares, trabalhando como segurança privada, essas coisas, ele estaria ganhando uma grande grana. Então podemos dizer que ele não pega dinheiro da igreja, mas ele deixa de ganhar uma grana porque ele está sempre se dedicando a isso, pondo gasolina dele para ir para um lado para o outro, fazendo visitas, etc. e tal. Ele é da Cristã do Brasil. Mas em contrapartida, Rafael Barreira, pode ter um determinado pastor da Cristã do Brasil que usa a igreja para fazer política. Não tem nada errado em um pastor ter convicções religiosas e ter convicções políticas. Não tem nada errado. Se um pastor realmente acredita que o Bolsonaro é a melhor coisa para o Brasil, que ele comente, olha, eu acho que é o Bolsonaro, mas que ele não faça campanha. Se ele acredite isso. Agora, um pastor, ele entrar nessa onda, depois que chegaram algumas doações para mudar a convicção dele, é aí que eu acho que está errado. Por exemplo, não está errado um pastor acreditar que a melhor política para o Brasil é o liberalismo, assim como não está errado um pastor acreditar que a melhor política para o Brasil é o protecionismo, por exemplo, dos progressistas. Mas o que está errado é o pastor formar a sua convicção através de um outro pastor lá de cima que impôs essa convicção. Olha, para você ser dessa igreja, você é obrigado a pregar o bolsonarismo. Nossa igreja fechou com o Bolsonaro, você é obrigado a ir nessa direção. Isso que está errado, você entendeu, Rafael Barreira?
Isso é uma coisa que a gente não pode falar de igreja para igreja, porque da mesma forma que eu vi pastores da Universal desafiando eles são expulsos da Universal após um certo tempo, porque eles não produzem muita grana, então eles acabam rodando, mas são pastores que queriam muito ter a oportunidade de ter uma igreja grande, eles chegam à Universal, ali na Universal eles desafiam a ordem de pegar dinheiro e vão pregando o evangelho. Passa um certo tempo, obviamente, a central da Universal joga os caras fora. Mas é possível ver isso, isso acontece. Tem muitos pastores da Universal que são insurgentes contra o sistema da Universal e pregam o evangelho. Assim como tem muitos pastores de igrejas que são mais sérias que acabam indo para esse lado da vaidade. Então, falar da instituição é difícil. O que a gente pode falar, Rafael, é que existem pessoas e pessoas. Então, da mesma forma que dentro da Globo tem progressistas, da mesma forma que dentro da polícia tem entreguistas, tem progressistas, da mesma forma que dentro do exército tem entreguistas, tem progressistas, da mesma forma que dentro de uma igreja católica tem entreguistas, tem progressistas, da mesma forma que dentro de qualquer igreja evangélica você vai ver progressistas e você vai ver entreguistas. As pessoas me pedem para falar da maçonaria, eu penso a mesma coisa. A gente não pode chegar e culpar a maçonaria. A gente tem que pensar que da mesma forma que lá dentro tem pessoas que são entreguistas, tem pessoas que são progressistas. Então, quando eu penso, quando você traz uma instituição, quando você traz um nome, a coisa fica mais complexa para avaliar. E eu queria trazer esse ponto aqui, que eu acho muito importante falar sobre isso, que eu até guardei aqui, que a Nara Jucá trouxe, que é a questão dos 78 milhões que foram bloqueados do Lula, né? Olha, a coisa já começa feia, Nara, nesse momento que eles trazem essa coisa aí desses milhões, que é o seguinte, toda essa picaretagem, e eu acho que é uma extrema picaretagem da Lava Jato, tá? É que a Lava Jato, no momento que ela tá perdendo reputação, ela traz essa coisa aí de 78 milhões de reais do ex-presidente Lula. Ao mesmo tempo que sai essa história dos 78 milhões de bens, sai também na imprensa internacional umas notícias a respeito da Odebrecht. O que eu percebi? Eu percebi que foi um ato coordenado entre uma notícia internacional buscada pelo Sérgio Moro. Olha como é que os atos foram concatenados de uma forma muito interessante. O Sérgio Moro foi aos Estados Unidos. 3 dias depois do Sérgio Moro estar nos Estados Unidos, alguns veículos começam a falar dentro do Brasil sobre novos escândalos a respeito da Odebrecht. A época fez até um suspense, meia-noite, uma grande bomba a respeito da Lava Jato. Aí chegam novas notícias a respeito de desvios da Odebrecht. Toda a linha discursiva da época era no sentido de falar que a Odebrecht distribuía dinheiro para grandes líderes e toca, obviamente, no governo Lula algumas vezes. Imediatamente após essas notícias da Odebrecht, da corrupção da Odebrecht, aparece uma condenação de tomar 78 milhões de reais do ex-presidente Lula por causa de um processo relacionado ao Odebrecht. Só que olha que interessante, o juiz manda fazer uma apreensão de até 78 milhões de bens, mas até, o que significa que se o Lula tiver uma caneta, vai apreender só aquela caneta e pronto. Ah, se ele tivesse 100 milhões, tudo bem. Aí sobra um pouquinho, vai bloquear até 78. Mas qual que é a intenção? A intenção real é criar uma expectativa na cabeça das pessoas que o Lula tem 78 milhões. Para quê? Para ligar nas notícias que estão saindo a respeito da Odebrecht. Então é mais uma articulação de mídia da Operação Lava Jato, de ligar uma notícia internacional a respeito das falcatruas da Odebrecht ao ex-presidente Lula e criar uma percepção de que essas notícias que estão saindo agora a respeito da Odebrecht têm alguma ligação com 78 milhões que o Lula teria, que é exatamente essa percepção dentro do campo bolsonarista. Quando você vê os eleitores do Bolsonaro, os apoiadores do Sérgio Moro se referindo a essa ordem judicial, eles se referem como se o Lula tivesse isso. Eles não conseguem ler que é até 78 milhões. Por quê? Porque foi estrategicamente, aí eu lembro da importância de saber usar os gatilhos mentais. A importância da esquerda saber utilizar a técnica que a direita usa, que é conduzir a percepção. Existe uma diferença muito grande entre aquilo que você vende e aquilo que você entrega. Por exemplo, a Xuxa durante vários anos
ela se vendeu, nem ela sabia disso, mas durante vários anos a Xuxa se vendia como sendo um entretenimento infantil, mas na verdade não era. Era um entretenimento infantil e adulto, porque a Xuxa sempre estava com as pernas de fora, obviamente, para o pai da criança também estar sentado assistindo. Pasmem, isso é pensado. Isso não acontece por acaso. As paquitas não foram escolhidas porque eram meninas bonitinhas que gostavam de criança. Não, aquilo era um programa erótico. A finalidade não era vender para as crianças, a finalidade era conquistar os pais. Então, se nossa esquerda não consegue ter essa noção de comunicação, se nós da esquerda não temos esse olho que vê exatamente aquilo que a imprensa quer, a gente não consegue perceber o que está sendo feito. O que está sendo feito nesse momento? Toda uma articulação no sentido de conduzir o bolsonarista no sentido de continuar sendo uma pessoa com ódio do Lula. Por quê? Porque eles acham que o Lula tem 78 milhões e que veio da Odebrecht através desses grandes escândalos que agora começam a ser divulgados. Então é essa percepção que é importante. A Viva la Revolución fala que mídia diabólica. E eu nem falo que é mídia diabólica, mídia é isso. Mídia é isso. Mídia é saber articular a forma como aquela mensagem vai produzir resultados. Mídia é isso. Aí, no momento que você pega um programa infantil e coloca várias adolescentes de perna de fora, porque você sabe que ali o pai da criança vai ter a paciência de sentar e ficar assistindo, você pega uma capa do disco da Xuxa e vê que é uma capa erótica, você vê que, olha, pô, tem todo um esquema aí. Obviamente o produto vai ser comprado para criança, mas ele é desenhado para o adulto. Isso tudo é técnica, gente. Isso tudo é técnica. Agora, por que nós, da esquerda, não estamos utilizando essas técnicas também? Só a direita usa isso que eu não sei, porque é uma coisa que está muito clara, né? Enfim. Mas deixa eu agradecer, muito obrigado, Nara Jucá, pela participação. Eu guardei aqui. E tá aqui o Rogério Anitablian, quem ainda, deixa eu ver aqui, vamos ver se nós conseguimos aqui no Rogério Anitablian alguns inscritos, espero que sim. Ó, aumentou, mas não chegou nos 5 mil, né? Tinha que ter chegado nos 5 mil, para aplaudir de pé. Deixa eu liberar aqui Rafael Barreira. Muito obrigado, Rafael. Então, Rafael, o ponto de vista que eu tenho é esse aí, a respeito dessa questão. A gente não pode fechar em cima de instituições, não. Aí o Rafael voltou e falou: a mídia promove confusão dos dois lados, não ajuda a sociedade, muita falta de responsabilidade, pois mais confunde que ajuda. Forte abraço. Então, Rafael, olha, a mídia, ela não erra. A mídia sabe como jogar. Veja bem. Quando eu não sei que outras pessoas falam e onde elas se baseiam quando elas falam, mas quando eu falo que a Globo ela tem um lado muito claro contra o governo que está alinhado com os interesses da população, basta a gente perceber coisas do tipo, olha, de um lado a gente vê a mídia fazendo um trabalho extremamente detalhado quando ela vai falar, por exemplo, do Petrolão. Por exemplo, quando a mídia vai falar de qualquer coisa relacionada ao PT, ela faz desenhos, ela faz infográficos, ela conduz a imaginação de quem está assistindo e ela vai fazendo isso aos poucos. Vocês já repararam que, por exemplo, você vai fazer um curso, né? Quem aí é da área de exatas sabe muito bem como é que funciona a progressão do curso de cálculo. Não adianta um cara trazer logo no primeiro semestre equações diferenciais. Você tem todo um progresso. Quem não estudou área de exatas, estudou ensino médio, sabe que não adianta você já ir direto para a equação de segundo grau. Tem todo um progresso. Você primeiro aprende a somar e tal, aí você vai se desenvolvendo. O que a mídia faz é o seguinte: quando a mídia vai falar de algum inimigo, ela vai criando toda essa construção. Qualquer pessoa que não gosta do Lula consegue explicar por que não gosta do Lula, porque a Rede Globo promoveu nos últimos anos um curso de ódio contra o Lula. Não, pessoal, não é brincadeira, foi um curso. Hoje o brasileiro sabe explicar da forma que a Rede Globo construiu a narrativa de Petrolão, Mensalão, a narrativa de desvios da Petrobras. Tudo isso foi explicado em doses homeopáticas e a partir de uma progressão. A Rede Globo fez uma construção de conhecimento da mesma forma que as escolas fazem cursos. Começa do mais simples, vai aplicando os detalhes até a pessoa, no final das contas, entender todo o contexto. Quando a Globo vai falar
por exemplo, do PSDB, ela fala, e pode falar 1 hora, que no lugar dela ensinar toda uma construção, como você aprende na escola, né, desde a conta de somar até uma equação de 2º grau, que você aprende lá na 7ª série, a Rede Globo não faz isso não. A Rede Globo ela vai direto para a equação de 2º grau para você não ter as bases do conhecimento. Então ela aplica a informação, mas de uma forma tão complexa que você nunca vai entender. Se você não entende, você não consolida. Coisa muito básica, Rafael. E qualquer um que estiver achando aí que o que eu estou falando não faz sentido. Você, eleitor do Bolsonaro, me explica por que você se revolta com o caso do triplex do Guarujá, mas você não se revolta com o caso do Gedel, que compraria 54 triplex do Guarujá. Por que você não se empenha, por exemplo, com o caso do Paulo Preto, que encontraram na conta dele da Suíça, me parece que 120 e poucos milhões de dólares, que seriam suficientes para comprar praticamente todo o Guarujá, né, exagerando um pouco, mas seriam quase 500 triplex do Guarujá. Você não se revolta com isso porque a construção da Rede Globo a respeito do triplex do Guarujá foi sendo feita para consolidar o ódio na sua cabeça. E deu muito certo. Marco Antônio, eu penso que convicção é apenas um meio para direcionar as investigações e chegar às provas que levarão à condenação. Marco Antônio. A convicção ela é realmente muito importante e ela deve levar às provas que levarão à condenação. Agora, se ficar só na convicção, também está difícil. Tanto é que é exatamente isso que eles utilizam como subsídios para não declararem o Moro suspeito. O STF fala que, por enquanto, eles não têm uma avaliação se esses elementos trazidos são provas, né? Deixa eu agradecer Francisco Felipe. Muito obrigado, Francisco Felipe. Adorei a música que você cantou hoje. Reflete o momento do país. Hoje. Obrigado, Francisco. Hoje eu fiz um vídeo com Por Quem os Sinos Dobram. Isso porque eu estou proibido de fazer postagens de política no Facebook. Eu estou indiretamente proibido. Isso porque minha página no Facebook está na pendura. Se ela for denunciada por nudismo mais uma vez, ela cai definitivamente. Então eu não posso mais postar no Facebook porque a galera, os bolsominions, eles estão denunciando a minha página por nudismo. Isso é uma falha terrível no Facebook, que eu acho que nem é falha. Eu acho que o Facebook deixa dessa forma, exatamente para que quem tem mais grana tenha condição de derrubar a página do inimigo. E o que eu estou fazendo agora é um protesto mesmo, né? Eu estou mandando brincadeiras indiretas que são, na verdade, mensagens políticas camufladas em brincadeiras. E hoje eu fiz um Toca Raul de Por Quem os Sinos Dobram. E quem ainda não não tiver curtido minha página no Facebook, faça isso, por favor. Tem pessoas que ainda não estão entendendo por que eu não estou transmitindo lá, mas é por isso, pessoal. Não dá para transmitir no Facebook. A minha página no Facebook, meu perfil pessoal ficou bloqueado. E olha, pasmem, ficou bloqueado porque uma explicação sobre o Gilmar Mendes ter pautado o caso do Lula foi denunciada por nudismo. Então, enfim, é completamente bizarra a situação. E agora, eu toquei um Raul lá também porque eu fui músico, estou voltando a exercer a minha atividade de músico, porque eu quero realmente montar uma banda de rock aí para falar do atual contexto. Então, daqui uns dias, se Deus quiser, eu quero ter minha banda de rock também. Então, obrigado, Francisco Felipe, por ter assistido lá o meu Toca Raul. E muito obrigado a todos vocês pelas participações. Eu queria lembrar vocês que vocês podem ajudar o meu trabalho compartilhando, se inscrevendo, convidando pessoas para curtirem o meu trabalho e também através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desses vídeos. Quando eu falo através das contas bancárias, eu não estou pedindo você para depositar 500 bilhões, não, até porque 500 bilhões é uma quantia que só existe na cabeça dos bolsominions. Vocês podem ajudar com qualquer valor significa R$1, não dá para ajudar com meio centavo, porque você não vai conseguir transferir meio centavo, mas vocês vão conseguir, obviamente, fazer uma doação aí a partir de 1 centavo. Então, quem puder, eu agradeço muito. E agora eu deixo vocês aí com a reprise de hoje. Muito obrigado e